Então, com a gravação, eu gostaria, né, de iniciar, William, te agradecendo, dando boa tarde a todas e a todos, né, e agradecendo a eles também por terem tirado esse tempinho para nos ouvir sobre uma conversa que, para nós, é extremamente importante e interessante, que é um movimento que estamos tentando fazer há um tempo, né? Ou seja, é buscar outras formas e possibilidades de metodologias de pesquisa que fujam, né, aos métodos ainda modernos. E hoje, né, com a alegria de ter você enquanto convidado, que é um pesquisador, né, que vem há muito mais tempo do que eu, ou até eu acho que daqui do grupo, Ana Cláudia também é mais recente, os pesquisadores que passaram por aqui hoje estão em outras frentes, né? Então, é preciso que a gente retome essas interlocuções para formar novos pesquisadores que também contribuam com essas reflexões que a gente vem fazendo, né? E aí, a gente no grupo de estudos, esse ano, no início do ano, no planejamento, resolveu que teríamos a cada 2 encontros de discussão de algum material, um terceiro encontro com algum convidado e o material que esse convidado nos disponibilizasse, né, sobre essas discussões. E a gente vem fazendo justamente as leituras em torno do pós-estruturalismo, do pós-fundacionismo, né, e suas possibilidades de metodologias para a pesquisa em currículo, né? É, Então é um material que a gente quer compor no sentido de um material de vídeo para facilitar aquelas discussões ainda que inicial, de novos estudantes de mestrado, de doutorado que não conhecem, né, essas duas vertentes filosóficas e as possibilidades teórico-metodológicas que elas nos apresentam, tá? A organização da conversa vai no sentido mesmo de um momento inicial de você problematizando, né, para fomentar um pouco nossa discussão, e aí depois fica aberta em forma de conversa para a gente dialogando com você e com os colegas que aqui estão, porque eu acredito que estejam imbuídos em algum processo de pesquisa, não só de tirar dúvidas, mas de a gente também problematizar como é que a gente tem feito, ou não tem feito, né, ou não tem compreendido a pesquisa, tá bom? Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Você, mais do que um parceiro, é um amigo, está sempre conosco, já faz um tempo, né? Então, você está em casa, aqui no GEPPC, nesse ciclo de conversas. Então, de imediato, eu já te passo a palavra, fica à vontade para você fazer como achar melhor. Gostei, Rafael, da maneira como você apresentou, que é muito bom, né? Porque às vezes a gente tem que fazer essa apresentação formal mesmo, mas a gente fica muito preso com aquela coisa de currículo e tal. Acho que a gente não, dessa maneira, foi muito bem colocado, me senti realmente à vontade, né? Como o Rafael colocou, eu me vejo mesmo como um parceiro, já tem algum tempo que eu tenho ido à Federal, né, da Paraíba, tenho feito algumas apresentações, tenho participado dos eventos, tenho acompanhado, a gente tem estudado muitas questões no âmbito do currículo. Eu e o Rafael produzimos um texto muito bonito, muito bacana, né, que ele contribuiu demais e eu pude ter a oportunidade de fazer uma leitura junto com ele, né, dessas questões ligadas à teorização pós-estruturalista e pensar o currículo, né, como rede discursiva. Muito grato, inclusive, a publicação ter vindo numa revista como a Currículo Sem Fronteiras, que para a gente também é uma referência, né, de publicação, né, uma revista muito séria, com pessoas comprometidas, com pessoas engajadas na pesquisa em currículo. Então, isso deixou a gente muito feliz. Foi até difícil na hora que ele me convidou, tem que ser vamos pensar aí a partir de um texto. E aí uma das possibilidades era, inclusive, a gente falar desse texto, né? A gente falar desse nosso texto. Só que eu optei por esse exatamente porque eu também tenho me interessado em pensar junto com o grupo as questões metodológicas, né? Então, pensar a partir das teorias que a gente tem construído, que a gente tem colaborado, é, o, o,
a dinâmica da pesquisa, né? Do pensar a pesquisa, os caminhos que a gente pode ir trilhando, né? Que a gente tem trilhado, os caminhos que a gente ainda não pensou e que de repente a gente pode abrir possibilidades, né? Então a gente também tem ido nessa direção. Eu estou aqui com grupos, né, juntos, isso é muito bacana, muito bonito. Estou vendo o grupo de pesquisa, o GPCult aqui também, vários aí, a Jane, a Sandra, o Gustavo, que está até entrando também aqui no grupo, o John, que está retomando, né, o Henrique Cereja, que está aqui, e se eu esqueci mais alguém, acho que eu estou vendo aqui na tela, né? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, tá? É, agradecer a acolhida, agradecer aí o grupo de vocês também. A gente pode, inclusive, fazer desse momento quem sabe aí um ponto de partida para outros encontros, né? Também, e a gente pode fazer o processo inverso, para depois combinar de vocês fazerem também uma apresentação. Enfim, eu preparei, confesso que rapidamente, né? A semana passada foi uma semana complicada para mim, alguns slides só para nortear. Na verdade, eles nunca vão dar conta nem do texto nem do processo. Eu acho por isso que as conversas elas são, inclusive, muitas das vezes mais interessantes. Então, eu me confesso um pouco ansioso para ouvir vocês. Tá? A ideia dos slides são poucos, assim, não vou aqui apresentar 40, 50 slides, né? Cansar todo mundo, são poucos, mas só para dar uma norteada, até para quem não teve também a oportunidade de ler o texto, ou quem não lê o texto, também possa se inteirar, né, do que a gente está tratando, minimamente, se sinta à vontade para contribuir, para trazer questões, para conversar, tá bom? Então, eu vou aqui iniciar a fala, também me apresentando aí a partir dos trabalhos do grupo de pesquisa, como atual coordenador do PPCult, que também é interessante ser dito, mas pela relação que no grupo de pesquisa eu tenho feito de maneira interdisciplinar educação e cultura. Na verdade, quando eu entrei para esse programa de pós-graduação, que é um programa interdisciplinar, na época eu estava pensando muito, eu vim de um programa da educação, né? Meu mestrado, meu doutorado foi em educação. Mas sempre foi educação e algo ali perturbando a educação, né? Que aí eu fui identificando que era a cultura, né? Então, na verdade, desde quando eu começo o mestrado, a questão educação e cultura ela já estava lá. Eu percebi isso ao longo do tempo. Então, pensar a educação e cultura sempre foi algo que me perturbou positivamente, né? No sentido de trazer questões, de pensar o que é isso que a gente chama de cultura, que relação é essa que a educação estabelece com cultura, em que medida, né, essa relação, ao longo do tempo, eu fui percebendo, né, e me incomodando com algumas questões que eram colocadas à margem, que eram silenciadas. Então, o enfoque na questão da diferença também veio a partir daí. E aí eu vou, feito essa apresentação, aí depois vocês me falem, por favor, se vocês estão vendo. Está visível aí para vocês, está legal, porque a partir de agora não estou vendo ninguém, né? Tá visível, Tá William. ok. Tá ok? Então tá bom, né? Então, primeira questão, assim, eu acho que é importante, eu já comecei tangenciando essa questão, da maneira como eu tenho pensado a pesquisa, da maneira como eu tenho pensado os estudos, né? Hoje eu chego à percepção de que toda pesquisa ela tem algo de autobiográfico, né? E por isso, não por acaso, eu tenho estudado muito a autobiografia, a metodologia autobiográfica. O que eu estou querendo dizer com isso? É que essa dicotomia, essa separação entre obra e vida, que o Rafael começou a comentar sobre pensar de outro modo que não essa questão moderna, ela vem muito dicotomicamente na cabeça da gente, né? A ponto de alguns orientandos, inclusive do mestrado,
se sentirem receosos de tomar um cuidado exagerado, de não falar nenhum aspecto que esteja relacionado à vida, e, ao mesmo tempo, desenvolver uma pesquisa supostamente aí dentro de uma herança, onde a vida e a obra estão totalmente dissociadas. Eu já parto do princípio e do pressuposto de que não, há uma imbricação é, é, constante entre aquilo que a gente chama, ou vem nomeado como experiência, como vida, os aspectos estão relacionados à nossa história, à memória, né, as questões que vão sendo construídas em relação, inclusive, com a territorialização, né, os espaços, tempo por onde a gente passa, com a pesquisa, é algo imbricado, é algo constantemente em negociação. Então, eu teria muitas coisas para falar em relação a isso, e que, ao mesmo tempo, o texto não explicita, e que, ao mesmo tempo, de alguma maneira, está no texto. Né? Esse é um texto que eu tenho um carinho também grande por ter sido um trabalho supervisionado pelo Daniel de Mendonça, então ele é assinado tanto por mim, né, carrega essa assinatura minha e do Daniel, que foi e que é um grande parceiro também da Universidade Federal de Pelotas, que estuda a teoria política. O meu pós-doc com ele foi em teoria política, né? A gente estudou a teoria política a partir do diálogo com a teoria do discurso, que foi a teoria com a qual a gente trabalhou para fazer a análise desse texto. Então, o objetivo ele surge dessas imbricações todas e foi analisar a política curricular angrense, bem nesse período da portaria pró-BNCC, que instituiu a obrigatoriedade dos municípios entrarem em sintonia, em diálogo com a questão curricular centralizadora. Então, ou seja, tem uma normatividade aí em jogo para ser debatido, e que eu procurei entender no contexto de Angra dos Reis. Né? Isso porque venho trabalhando em Angra dos Reis, no Instituto de Educação de Angra dos Reis, que é uma unidade da UF, trabalho desde 2015. Alguns, inclusive, integrantes do grupo de pesquisa fazem parte dessa rede, né, atuam como docente na rede, fazem pesquisa a partir da rede, que me deixa muito contente da gente estar fazendo esse diálogo. A Angra dos Reis, né, para a gente contextualizar um pouco, e para quem viu o texto também, tem algumas características da história, da memória, inclusive muita coisa que não dá para eu falar aqui em poucos minutos, mas a gente pode lembrar um pouco que se trata de romper com aquela dicotomia, aquele olhar que se faz, dicotomia não, aquela naturalização que se faz de Angra dos Reis como um grande paraíso, né? Como Angra dos Reis fosse aquele local das praias, de políticos, de empresários, e que estão ali num espaço paradisíaco. Né? Angra dos Reis, como uma das cidades mais antigas do Brasil, atravessa diferentes contextos, inclusive por uma das cidades mais antigas do Brasil, passa por um processo de colonização, enfrenta uma série de questões ligadas ao âmbito ético-racial, né, de escravização, né, de uma série de elementos ali que tem a ver com a cidade, e que são efeitos, né, nas disputas, nas questões políticas recentes, né, muito dominado pelas oligarquias, muito ainda dominado pelas oligarquias, por empresários, por um pensamento judaico-cristão atrelado a essas oligarquias. E aí, a partir desse contexto, de olhar Angra dos Reis também, que passou por um momento de muitas mudanças no início do século passado, um processo de urbanização desenfreado, a questão das usinas, a rodovia, né, Rio Santos, os impactos foram trazendo questões como estaleiro, Verome na região, e isso acontecendo também um processo de migratório, né? Angra também foi dominado durante muito tempo por interesse nacional, por imposições
dos seus prefeitos a partir do ente federativo, né? Uma questão aí também que envolve os militares, e também teve um processo nos anos 90 de relativa democratização, e que teve o governo do PT durante um bom período aí, inclusive, eu comento, ao longo do tempo foi gerando um antagonismo de posições. Então, tem uma herança dessas questões todas que impactam a cidade. E eu procurei pensar a questão do social a partir de uma teoria política discursiva, que é a teoria do discurso. Aí tem algumas questões que eu vou passar rápido, infelizmente, para não demorar muito, né? Mas vocês podem trazer depois na conversa, né? Alguns pressupostos e um pouco o texto eu acho que ajuda a gente a desfazer algumas confusões também. Pós-estruturalismo não é sinônimo de pós-modernismo, não é exatamente a mesma coisa, embora o pós-estrutural ele vá aderir a algumas críticas em relação à ciência moderna, né? A questão do pós-fundacional também não é a mesma coisa que o pós-estrutural, também tem alguns elementos que se encontram, né? A perspectiva pós-estruturalista com a qual a gente está trabalhando, ela é pós-fundacional. Eu já vou falar um pouco do que esse pós aí está se referindo. E, ao mesmo tempo, é uma teorização pós-marxista. Isso também é interessante, né? Porque eu, enquanto estava na licenciatura, e eu passei durante muito tempo onde o marxismo era um pensamento hegemônico, né? Um pensamento crítico hegemônico. Todos nós somos herdeiros desse processo, e a gente, tanto eu quanto o Daniel, a gente faz questão de dizer que o pós-marxista não é anti-marxista. E não é uma questão de ser anti, de se posicionar contrário, é uma questão de pensar com, mas também diferente, né? No sentido aí de alguns elementos que a gente, enquanto pesquisador, enquanto estudioso, começa a perceber que algumas fragilidades, algumas questões que a gente procura enfrentar e construir em outras perspectivas, né? Uma delas, inclusive, tem a ver com a ideia de fundamento. Há um modo de pensar a pesquisa, de pensar que trabalha com a ideia de que você tem alguns fundamentos dados e, a partir desses fundamentos dados, você vai fazer uma série de análises, né, de discussões e de estudos, né? A gente não trabalha com a ideia de que esses fundamentos estão dados, né? Evidentemente, isso não é dizer que não existe nenhum fundamento, mas que esse fundamento ele é parte de um processo de produção discursiva, de enunciação do discurso. Isso também é confundido com a ideia de que a gente esteja falando de que tudo é relativo. Evidentemente, a gente não está falando de que qualquer coisa é válida, pensando dessa maneira, e a gente não está também trabalhando com a ideia de que a gente deve abrir mão da discussão do fundamento, mas sim pensá-lo de outro modo. Então, questões como sujeito, questões como razão, questões como identidade, por exemplo, elas são importantes na contemporaneidade para a gente discutir, mas não a partir da ideia de que essa identidade ou esse sujeito está dado de antemão, e a gente, a partir de um determinado momento, a gente tem posse ou propriedade desses elementos que são todos construídos concretamente a partir das dinâmicas discursivas, né? Então, isso significa que a gente precisa sempre analisar com cuidado o contexto, né? A gente precisa sempre analisar os processos, o que a gente está enunciando como sujeito. Identidade faz mais sentido para a gente pensar de maneira relacional, como processo. Eu, inclusive, tenho nomeado processo de identificação, para fugir um pouco da ideia essencialista que remete à questão da identidade, né? São processos de identificação que a gente vai construindo a partir da linguagem. A linguagem ela passa a ser compreendida como algo que constitui a realidade e não um meio transparente que a gente vai utilizando para poder representar as coisas que supostamente estão dadas. Isso é complexo, né, para a gente explicar em poucos minutos. Novamente, se quiser retomar
essas questões, a gente volta, tá? Uma outra questão que a crítica costuma colocar e confundir é que discurso é linguagem. Não, discurso não é linguagem, o discurso ele se constitui a partir da linguagem, mas também tem efeito da materialidade, né? Por exemplo, quando a gente caminha numa direção em detrimento de outros, a gente vai fazer o uso da linguagem, mas os efeitos materiais também vão acontecer, né? As pessoas vão sofrer efeitos de desigualdade econômica, as pessoas vão passar por dificuldade de ter emprego. Tudo isso é materialidade e é efeito também do discurso, né? Ela também do discurso, por exemplo, neoliberal. Então, o discurso não é só a linguagem, o discurso também incorpora os efeitos na materialidade. Toda a formação discursiva ela não é nunca tomada na perspectiva com a qual a gente trabalha como para sempre, né? Qualquer formação discursiva, inclusive neoliberal, ela é contingente e precária, o que não significa que ela é relativa ou que ela é efêmera, né? A gente dá um exemplo sobre Roma, né? No texto que durou 1000 anos, né? E mesmo assim a gente entende que é contingente precário. O que é contingente precário? É que ela não dura para sempre, não há garantias que se dure para sempre. E outra formação discursiva, em algum momento histórico, pode ocupar o lugar hegemônico, né? Então, a ideia aí é, a partir de uma virada ontológica, né, que vai entender que o sujeito, a identidade e o fundamento são constantemente construídos e desconstruídos a partir de formação discursiva, vai jogar uma atenção, um enfoque sobre sobre as práticas de significação, sobre como que os discursos são construídos, em que contexto. Isso dá para a gente, né, oferece elementos para a gente analisar e pensar a política e o político, né, tanto do ponto de vista da política partidária, do que emerge dessa política, como o político, como as decisões e escolhas cotidianas, como algo que precisa ser pensado a partir de um contexto que está acontecendo, a partir de negociações de sentido, né, que estão acontecendo. E isso também faz com que a gente não fique forçando a ideia de um fundamento dado que a gente imagina que seja verdade, mas o inverso de tentar entender o que construiu aquilo como verdadeiro e tentar desmontar e mostrar que outras coisas podiam ser possíveis. Isso é um outro modo de fazer política, né? A desconstrução, que não significa destruição, né? Significa pensar com e de outro modo, é um outro modo de fazer política na medida em que a gente está tentando mostrar que aquele discurso que se coloca como verdadeiro foi construído em algum momento por determinados processos. E a gente desmonta e monta novamente, apontando o que esse discurso deixou à margem, o que ele foi deixando e que podia ser também hegemônico, mas não se constituiu como hegemônico. Para pensar os aspectos metodológicos de uma análise de texto, que a gente foi o que eu e o Daniel trabalhamos, a gente trabalhou com boletins, a gente trabalhou com as atas de reuniões que foram publicizadas no site da Secretaria Municipal de Angra dos Reis. A gente trabalhou com o próprio site, né, que explicita muita coisa, o Instagram. A gente foi vendo vários momentos em que esse discurso em torno da BNCC, ou como que a BNCC foi chegando, e o próprio projeto de cidade, como que estava se dando, como que foi se dando o encontro dessa Base Nacional Curricular Comum com o projeto de cidade. Então, o que eu fui procurando fazer a partir dessa teorização? Tentando entender quais eram os elementos predominantes, o que estava aparecendo, né, com mais frequência, as palavras que estavam aparecendo com mais frequência, com mais força, a própria ideia do significante vazio, que é um elemento da teoria do discurso, de Laclau e Buff. Eu procurei ir em busca, qual é o discurso que encadeia e que articula todo o processo educacional
nesse período, não posso falar de agora, porque o estudo foi até 2022. Nesse período 2021, 2022, quais eram os elementos predominantes? Significante vazio, gente, quer dizer que existem determinadas palavras, essas palavras elas são recorrentes, elas são importantes dentro de uma formação discursiva, e a elas são atribuídos diferentes significados. Tanto significado que ela passa a ser entendida no vazio, não no sentido de ausência, mas no sentido de que são muitos significados que é atribuído. Aí eu dou um exemplo para não ficar tão abstrato, né? A palavra qualidade, né? Que no campo educacional, no Brasil, de um tempo para cá, é um dos principais significantes vazios. Né? Se a gente for parar para pensar, qual é o significado que a gente está atribuindo à qualidade? A educação precisa ter qualidade, não, a educação precisa ter qualidade, não, porque ninguém está indo de encontro à ideia de que precisa ter qualidade. Mas qual é o significado atribuído à palavra qualidade? Né? Aí você vê um grupo de empresários, como a Fundação Lema, e outras articulações dentro dessa rede público-privada, vai entender qualidade da mesma maneira de que um movimento social, como o movimento quilombola, lá em Angra dos Reis, né, como que é trabalhado ali pelas pessoas que estão acompanhando, por exemplo, o cotidiano, as demandas quilombolas ali com a dona Marilda, que é uma liderança ali local, vai entender que é qualidade da mesma maneira? Evidentemente que não. Né? O que é a qualidade dessa escola, dessa educação, para os povos indígenas que estão ali na região de Angra dos Reis, resistindo, né? Sobrevivendo, lutando para que a sua perspectiva de mundo seja reconhecida amplamente pela sociedade. Então, o que é a qualidade? Então, né? A qualidade, numa perspectiva, por exemplo, de coletivos LGBTQIAP+, de repente, essa educação ela já vai ter um outro sentido de qualidade. Então, ele é um significante importante, ele é um elemento importante no debate, mas a gente não tem um significado universal para a palavra qualidade. Esses significados eles estão em disputa. E aí eu fui procurar entender, dito isso, o que estava sendo dito como qualidade, entendendo que qualidade nos últimos anos, assumindo que qualidade é um discurso, um significante vazio importante na educação hoje em dia, o que estava sendo entendido como qualidade em Angra dos Reis. Para os entusiastas, a gente não enfocou os críticos. A gente podia ter analisado o sindicato, né? A gente podia ter estudado nesse período o que alguns professores ligados a uma perspectiva crítico, emancipatório, né, estavam entendendo como qualidade, né, tentando entender essa formação discursiva. Mas a gente focou na formação discursiva entusiasta, que é aquela que estava colhendo a BNCC e estava dizendo assim, a BNCC é necessária, né, por causa, quer dizer, não só necessária, é obrigatória, então de que medida a gente vai colar esse projeto de cidade que a gente está construindo com a BNCC. E eu procurei identificar também quais são as ameaças, o que era colocado como antagonismo, se aparecia algum antagonismo. Então, esses são os elementos metodológicos a partir dos quais eu fui lendo os documentos. E aí eu vou tentar, eu acho que eu já falei demais, né? Eu vou tentar dar uma acelerada aqui. Fui vendo que no projeto de Angra dos Reis, a qualidade era entendida como inovação, né? A própria ideia de inovação também é um significante vazio. O que a gente entende por inovação? Se a gente for aqui discutir a gente mesmo nesse encontro, talvez a gente não encontre um significado único para a palavra inovação. Talvez a gente consiga chegar num acordo, certamente, mas isso dá trabalho. Mas a inovação, no sentido que estava sendo atribuído ali naquele momento, era para poder dar conta das ameaças. O que eram as ameaças? Evasão, o índice de evasão muito grande, né, de repetência, né, baixa o entendimento dentro do projeto da cidade, que é da baixa qualidade ou baixa inovação. A gente tinha que dar conta de algo diferente ou novo, né, nesse sentido, para poder enfrentar essas questões. Aí o investimento vem logo a seguir. Outra ameaça que é as crianças, né, os escolarizados, né, não aprendessem,
e mantivessem resultados entendidos como ruins dentro dessa formação discursiva. Os investimentos, portanto, vão todos nesse sentido, né, como efeitos desse discurso, inclusive materiais, como eu falei, investimento em algumas tecnologias, a questão da catraca, né, para poder ali policiar os estudantes para que eles não saiam da escola, quem está na escola, quem não está na escola, o controle dos processos pedagógicos, né, em relação aos professores, certamente tendeu a ser mais intenso a partir daquele momento, né? Então, são efeitos desse discurso em construção e também enfrentam os seus antagonismos, né? Os professores, as ideias, os pensamentos que se opõem a essa formação discursiva, alguns deles, inclusive, colocados à margem. Então, ali tem sempre uma negociação, outras formações discursivas em relações assimétricas de poder, que fazem parte também dessas disputas, né? Por exemplo, o histórico democrático que Angra dos Reis construiu nos anos 90 ainda tem os seus efeitos, certamente, na atualidade, porque muitos desses professores estão lá, né? Alguns não. As questões ético-raciais ali também, e ligadas ao discurso da diversidade de uma maneira geral, também estão ali disputando esse discurso, às vezes aliado em alguns momentos, às vezes se opondo em outros, né? Então, isso foi o que a gente procurou destacar nas nossas análises. A BNCC acaba entrando como imposição, ao mesmo tempo desejo, ao mesmo tempo como aliada da política local, em vários aspectos. Só que a BNCC também não é um documento dado e pronto que a gente possa ter uma interpretação generalizada e única. Ela também não está dada, ela está em processo de construção e desconstrução ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê, William? Que a própria política ela está em processo constante em relação com outras políticas e com questões cotidianas do que tem sido a história, memória local em Angra dos Reis. Então, ela passa a se articular, de certo modo, ao discurso de inovação, expõe uma determinada narrativa, e ao passo que nega outras. Então, o entendimento é procurar explicitar, e esse estudo ele precisa de outros estudos, ele precisa de sequências, né, para tentar entender o que são esses outros elementos que estão sendo colocados à margem e em que medida essas outras narrativas estão aliadas a algumas questões que a BNCC traz ou em oposição. Tá? Então é isso, gente. Espero não ter me alongado muito. Tentei aí sintetizar algumas ideias. Espero que a gente consiga aí conversar, bater um papo. Então, obrigado, William, aí pela problematização inicial. Eu acho que você tocou em alguns pontos importantes, mas eu vou priorizar a fala das pessoas ao invés de eu comentar ou de perguntar. Alguém já levantou a mão, deixa eu ver aqui. Foi Janaína, né? Não, Janiara. Perdão pelo erro, não pode ficar à vontade, Janiara. Olá, pessoal, boa tarde. Na verdade, eu ia bater palminha, eu levantei a mão por erro, mas eu tenho pergunta aqui. Pode ficar à vontade. Então, parabéns, professor William, pela exposição. E a minha dúvida, na verdade, ela diz respeito à metodologia, né? Na verdade, em relação à diferença assim, central, né, entre o pós-estruturalismo e o pós-marxismo. Por quê? Eu sou gramsciana, então tudo para mim, quer dizer, tudo. A maioria, né, dessa base teórica tem sido para mim assim muito novidade. E aí, não sei se fica um pouco confuso, mas eu perguntar, por exemplo, então a base, né, entre o pós-estruturalismo, se eu for para esclarecer assim para mim a diferença, resumidamente, o pós-marxismo seria, enquanto o pós-estruturalismo ele tem como base o racionalismo, o humanismo. Eu não sei se eu posso caracterizar dessa forma, se eu posso entender dessa forma.
E os objetos de análise para o pós-estruturalismo seriam a linguagem, o discurso, o poder, a subjetividade, enquanto o pós-marxismo tem como objeto de análise a ideologia, a hegemonia, a política e a identidade. Será que eu posso entender dessa maneira? É esse o caminho? Obrigado, obrigado. Já. Eu conheço a Genial, a gente chama de Jane, né? No grupo de pesquisa. Então, Jane, eu não sei como que você prefere aí, Rafa, que o pessoal faça um bloco, porque essa pergunta da Jane já é bem complexa. Ou eu vou respondendo uma a uma, a gente vai conversando. O que Olha, você temos dinâmico? fora, me permita chamar também de Jane, teve a Jéssica que levantou a mão. Se você preferir, a Jéssica já fecha, porque ninguém levantou mais. É o tempo que as pessoas vão aí ouvindo, e André acabou de levantar também. O pessoal vai ouvindo, né, e talvez problematizando outras questões, né? Então, Jéssica e depois André. Aí a gente fecha esse bloco com três. Boa tarde novamente, pessoal. Sou William, queria agradecer, né, pela exposição e parabenizar pela pesquisa. Professor, minha pergunta é uma pergunta que eu já venho fazendo há muito tempo, eu vou aproveitar a oportunidade para ouvir também, né, que o senhor traz para a gente em relação a essa questão. A minha questão é um pouco teórica metodológica, então eu sempre tenho essa dúvida de se, ao trabalhar com a perspectiva pós-estruturalista, se eu necessariamente preciso utilizar autores pós-críticos, ou se eu posso utilizar autores críticos de acordo com o meu objeto de pesquisa. Então, eu sempre fico nessa dúvida entre a teoria e a minha parte mais metodológica. Eu posso usar, eu posso mesclar, ou eu necessariamente preciso usar o pós-crítico. Então, é mais essa dúvida que eu tenho. Joia. Uma pergunta melhor que a outra, né? Caramba, É, vocês trouxeram, as duas trouxeram coisas muito bacanas. duas. Olá, pessoal, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, parabéns, professor, pela explanação. Essa é uma temática que me interessa bastante, né, porque faz parte da minha pesquisa de doutorado. Estou, né, navegando aí com o pós-estruturalismo e ainda surgem, né, algumas dúvidas com relação a essa metodologia. Lá na página 103, o senhor traz uma definição do pós-estruturalismo como não é uma escola que reúne ideias homogêneas. Então, aí eu acredito, né, que isso já parte da ideia do pluralismo. E minha questão a partir dessa perspectiva, quais são os cuidados que nós, pesquisadores, que estamos fazendo uso dessa metodologia, nós precisamos ter para mantermos uma coerência epistemológica durante a nossa pesquisa? Aí eu acho que fechamos o bloco, né, para o William poder responder. Realmente são questões bem. Fica à vontade, William. As duas últimas eu vejo até uma conexão, né? Que os dois estão preocupados com coerência, que é uma dúvida que passa pela gente também, né? Mas vamos lá, eu vou seguir aqui o da Janiara, da Jane, depois eu volto, né? A teoria do discurso é um nome que Laclau e Mouffe, dois estudiosos, deram à construção que eles foram fazendo de um pensamento que eles nomearam como pós-marxista. Tá? Então, é uma teoria que ele tem hegemonia e estratégia socialista, né? Ele é um texto que é um dos clássicos dele, né, do Laclau. Ele vai fazendo um estudo do marxismo, é um estudo muito aprofundado, né? Ele vai fazer um estudo muito aprofundado do marxismo, inclusive com Gramsci, cita Gramsci, cita Rosa Luxemburgo, e outros marxistas, né? E ali ele vai fazendo uma análise. O Laclau, ele também foi muito atuante. Muito bom que as perguntas dá para a gente falar de coisas que eu nem imaginei que eu ia falar, né? Mas isso é muito bom.
Então, o Laclau, ele participou muito ativamente do movimento que a gente pode dizer de esquerda, né, de sindicato, é um atuante ferrenho da política. Então, ele acompanhou diversas questões que estavam acontecendo na América Latina, no mundo, né, e foi percebendo que algumas coisas, captando algumas coisas que foram acontecendo no mundo, a mudança, por exemplo, das relações de trabalho, as discussões que estavam sendo colocadas, que hoje a gente pode entender como discussões multiculturalistas, né, ou ligadas à interculturalidade. Ele foi começando a olhar para diversas questões que estavam acontecendo no mundo, e, ao mesmo tempo, eles foram fazendo uma análise do marxismo. Né? Então, eles foram modificando a teoria marxista, né, a partir do que eles entendem como uma desconstrução do marxismo. E aí, o que seria desconstrução, novamente, né? Tentando mostrar algumas fragilidades e enfrentar essas fragilidades. Então, 3 elementos aí, eles discutem nesse livro. Uma é o essencialismo, né, que eles entendem que há um essencialismo na teoria marxista que remete a uma ideia de um universal humano, e que ele percebeu como uma fragilidade, porque ao entender essas questões como universais no mundo que a gente está vivendo hoje, isso não daria para pensar determinadas questões. Uma ideia também do marxismo, né, um outro elemento que ele discute é o objetivismo, né, que é uma leitura de que a gente faz pesquisa a partir da ideia de uma certa transparência, de uma certa objetividade, né, que não tem nenhuma relação com a vida, ao mesmo tempo que separa vida e obra, né? Então, aí tem outro elemento que eles discutem, e um pouco do determinismo também, essa ideia de que sempre vai ter uma teleologia, um final, um norte, né? Essa ideia de trabalhar sempre com a ideia de que vai ter alguma coisa meio que determinada, socialmente falando. Então, esses 3 elementos, eles discutem, né, nessa obra, não para se posicionar anti-marxista, e eles participaram amplamente do debate. Alguns marxistas, inclusive, colocaram muitas críticas a eles, né, e eles foram selecionando e respondendo a essas críticas. E num desses textos, que eu esqueci agora no livro que apareceu, não sei se o Rafael lembra desse texto, aparece com o título Pós-Marxismo sem pedido de desculpas. Quer dizer, nesse texto, eles estão reunindo exatamente assim, o que o marxismo questionou da nossa teoria, né, do discurso, apresentou alguns elementos que era muito mais eles separaram, né, muito mais aquilo que, de repente, não tinha muita consistência ou não ajudava muito, e os elementos que também precisavam realmente ser debatidos. Esse é um texto muito interessante, Pós-Marxismo sem pedido de desculpa, eu gosto muito dele. Né? Então, a teoria do discurso de Laclau e Mouffe, ela é, ao mesmo tempo, uma teoria pós-estruturalista, né, que está aliado à desconstrução do signo. É uma teoria pós-estruturalista para pensar. Aí, ó, nesse livro aí que o Rafa está mostrando aí, ó, Teoria do Discurso, de Ernest Laclau. Ele está se posicionando uma teoria do discurso pós-estruturalista, no sentido que trabalha com a ideia de que o signo é desconstruído, com isso que você falou, Jane, com discurso, com significação, entendendo as práticas de significação, né, não entendendo o discurso como dado, mas em processos de fluxos discursivos que a gente precisa entender a partir do contexto, que também é construído no mesmo processo, né? Ao mesmo tempo, é uma teoria pós-fundacional, né, da política, porque está lidando com a ideia de que os fundamentos ele é parte do processo de construção discursiva, eles não estão jamais dados. Então, esse é um outro modo também de pensar a ideia de fundamento, né? Desfaz a ideia de centro, razão, Deus, sujeito, identidade, nada disso está no centro,
e as coisas estão acontecendo, mas tudo isso é parte de processos discursivos que estão sendo construídos. Então, por isso é pós-fundacional, parte de uma tradição de teoria, de teóricos, de filósofos que não entendem que os fundamentos estão dados de uma vez por todas, né? Então, não parte da ideia idealista que você domina um fundamento para depois tentar encaixar a realidade toda naquele fundamento, mas parte da ideia de que a fundamentação ela talvez seja necessária para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa falar, mas ela está em constante processo de construção. Então, é pós-marxista no sentido que reconhece a herança marxista, o próprio conceito de hegemonia de Gramsci, ele é importante em Laclau, né? Ele vai trabalhar com a ideia de hegemonia, só que dentro mas a partir desses pressupostos pós-fundacionais e a partir desses pressupostos pós-estruturalistas. Então, a hegemonia, ela se dá de maneira contingente e precária, ou seja, em algum momento, algum discurso se torna hegemônico. A gente poderia dizer que o discurso neoliberal ele é um discurso que vem se hegemonizando no processo de educação. A ideia da mercadoria, né, o individualismo, a meritocracia, tudo isso que está relacionado ao discurso neoliberal. Mas isso não significa que o discurso neoliberal vai durar para sempre. O próprio discurso neoliberal ele está em processo também em relação com outras formações discursivas e vai se renovando. Em algum momento pode ser que nem seja hegemônico, aliás, a gente espera que não, ou que alguma outra coisa aconteça, mas até lá, assim, muita coisa vai sendo debatida e construída a partir das relações de poder. Então, alguns, aí já entrando na questão do André, né, alguns teóricos colaboram aí para esses pressupostos, né? O Foucault, né, eu acho uma referência importante, né, um pensador importante. Derrida também é muito importante, né, o Jacques Derrida nesse processo. Deleuze, Guattari, né? Alguns, inclusive, eu fiz questão de botar nesse texto, né? Foi mais eu do que o Daniel, de que não é uma escola de pensamento, porque, assim, esses autores também chegam até nós e outros não. Inclusive, tem uma questão aí de gênero, por exemplo, né? A gente estuda muitos autores homens, né, dentro desse discurso pós-estruturalista, e as mulheres, né? Então, por exemplo, né? Aí eu fui com curiosidade e percepção e lidando com os debates, né, que eu vou acompanhando, falei assim, mas cadê as teóricas pós-estruturalistas, né? Aí eu cheguei até onde eu pude acompanhar e estudar, porque é muita coisa para a gente ler, né? Muita coisa para estudar, ainda tem trabalho e tal. Eu cheguei na Kristeva, né? Gostei, estou estudando a Kristeva, gosto estou gostando das questões que ela traz, mas ainda é muito pouco. Então, eu acho que esses autores, eles tiveram também uma certa hegemonia, uma certa influência, e não é uma escola de pensamento também, porque eles têm relações um pouco diferentes, mas acaba a gente encontrando alguns elementos comuns, né, que tem a ver com essa base ontológica não fundacional, né, que tem a ver com alguns elementos que a gente pode perceber que é comum entre todos eles, né, que a gente nomeia de pós-estruturalista. Inclusive, gente, tem gente que não gosta, no Brasil, de nomear pós-estruturalista. Tá? O Evandro Nascimento, por exemplo, ele é da literatura, eu já li alguns trabalhos dele que ele não gosta dessa ideia de nomear esses autores, porque há desse cuidado, né, esse receio de perder também a singularidade, a diferença de diferentes pensamentos. Né? Já outros, a Alice, a Beth Macedo, né, elas já gostam de enfatizar, entendendo que é importante dentro de uma perspectiva de rigor. Então, são os debates que a gente enfrenta. Né? É importante nomear para que esse texto que a gente envia seja mais respeitado dentro dos pressupostos que a gente está trabalhando, né? Porque às vezes acaba acontecendo algumas coisas esdrúxulas, né? A gente manda um texto para uma revista ou para ser analisado por uma pessoa que não coaduna com os mesmos pressupostos e muitas das vezes as críticas são rasas, né, e injustas, inclusive, né?
É, então, aí, para finalizar, as questões de. Tem autores que chamam de neoestruturalismo, ultraestruturalismo e outros termos. Eu nunca vi, não. Eu tenho usado mais pós-estruturalismo, mas se tem, André, é curioso, né? Mas eu acho que é isso, tentar fugir, lidar com a ideia de estrutura, talvez ultra, forçar ainda mais que tudo é estrutura do signo e tal, neo, pensar de uma maneira nova. É, são algumas coisas que vão acontecendo, né? Mas assim, acho que a coerência é difícil de eu responder a vocês. E a coerência ela parte primeiro, assim, das questões que vocês estão levantando, né? Eu acho que tudo parte daí. Quais são as questões que vocês estão querendo lidar, né? E aí, a partir dessas questões, eu não rejeito nenhum autor, não. Assim, eu acho que dizer assim, se um autor que não está trabalhando nesses pressupostos, mas colabora com a minha pesquisa, com o meu trabalho, com o meu pensamento de alguma maneira, eu incorporo sim. Né? Claro que aí, dependendo do momento, eu posso colocar uma nota de rodapé, eu posso dizer que eu não estou. Que eu estou trabalhando de uma maneira um pouco diferente, mas, ao mesmo tempo, aquilo que esse autor traz é importante. Então, a gente meio que vai tentando responder a essa questão que vocês dois trouxeram, né? De tentar manter uma coerência com os pressupostos que a gente está trabalhando. Realmente não dá para a gente fazer uma grande salada, né, e começar a misturar epistemologias bem diferentes e não justificar. Então, acho que o importante é a justificativa. Olha, eu estou trabalhando, minha questão é essa, eu acho que esse autor aqui ele me ajuda a pensar por causa disso, 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 ele contribui aqui, embora os pressupostos que a gente esteja trabalhando são diferentes. Aí, pronto, eu acho que aí já meio caminho andado para a dúvida de vocês aí. Né? E até para arrumar a própria cabeça, né? Eu, por exemplo, quando entro na discussão do colonialista, né, que também é uma das ênfases que eu não falei aqui hoje, que eu trabalho, aí tem muito essa questão também do pós, contra e tal, e aí, né, o que é descolonial, é pós-colonial, e aí a gente fica um pouco confuso nisso, né? E se perde sobre o que a gente está debatendo mesmo. Está debatendo a questão do colonialismo. Então, a gente está a partir de que pressuposto? Aí organiza esse pressuposto. Esse autor aqui, ele se nomeia decolonial, mas ele contribui aqui por isso, isso e isso, embora os pressupostos sejam diferentes. No princípio, eu acho que não tem que rejeitar nada porque a pessoa se nomeia X, Y, Z, né? Não sei se é isso que vocês tinham colocado, vocês querem complementar, se mais alguém quer falar alguma coisa. Então, deixa eu pedir aí uma brechinha para contribuir, inclusive com essa ideia que eu acho extremamente interessante das mulheres, né? E de também, eu acho que tem duas coisas que são muito importantes que você coloca. Um é o entendimento que o pós-estruturalismo não é uma escola, não é algo, como é que eu posso dizer, fechado, mas existem diferentes pensamentos, né? Que por terem características, né, específicas, e aí as pessoas vão desenhando ele dentro desse espaço pós-estrutural, né? Mas são as pessoas que fazem isso. Inclusive, eu acho que Silva colaborou muito para isso, né? Porque Jéssica, quando coloca, ela coloca, inclusive, de uma forma que eu acho que é interessante a gente parar para pensar, por exemplo, pós-crítico não é sinônimo também de pós-estruturalismo, né? Pós-crítico é um termo que cunhado aí por Silva, e aí porque eu acho que ele colabora muito com esse pensamento do pós-estruturalismo como escola, porque ele vai trazer dentro do movimento pós-crítico no Brasil, que ele vai denominar assim, diferentes pensamentos, né, que vão estabelecer outras relações para além daquelas que o movimento crítico estabeleceram, né? Vão ter outras preocupações ou vão alargar as preocupações que o movimento crítico teve. E aí ele sai apresentando, né, os estudos culturais, aí ele vem, traz o pós-crítico, o pós-estruturalismo, traz o pós-colonialismo, enfim. Então ele traz isso na estrutura do livro, talvez pela limitação da própria forma de organizar esses diferentes pensamentos,
E aí, de forma também muito breve, obviamente, não dá para ele apresentar dentro do pós-estruturalismo, né, o leque de possibilidades, né, de teorias e de teóricos que existem, porque não é tão simples, inclusive, de percebê-los. Ou talvez a gente faz um movimento contrário até o que o próprio pós-estruturalismo nos pede, né? A gente sempre tenta classificar as pessoas e colocá-las em determinados espaços que nós estabelecemos. Então, a gente faz esse movimento com os teóricos e muitas vezes eles não fazem consigo mesmo. Por exemplo, tem muitos teóricos feministas, né, que vão trabalhar com um pensamento filosófico que se assemelha muito ao pós-estruturalismo. Inclusive, eu estou lendo um agora, que é a que eu quero trabalhar, que é a Donna Haraway, né? Esse livro aqui. Rodolfo, que já fez essa leitura com mais propriedade, porque a gente escreveu um texto, né, em que a gente vai discutindo a diferença e o problema, né? Aquela ideia de que a gente, no desenvolvimento metodológico, tem que dar conta de resolver um problema, quando, na verdade, o melhor seria ficar com esse problema, né? O problema enquanto fomentador das diferenças, enquanto fomentador de outras possibilidades, de criatividade. Então, é a ideia do problema não como algo negativo, mas como algo positivo, né? Esse movimento de diferenciação e problematização. E aí, veja, é uma teórica, né, que vem desse movimento feminista, né, que faz um escrito a partir das suas experiências, ou de como eu gosto de chamar as perivivências, né, dentro desse movimento político. E aí escreve um livro para nós que tem tudo a ver com essa filosofia que denominam aí como pós-estrutural, né? É tão interessante pensar porque ainda há pessoas que leem o pós-estruturalismo e acham que ele é um movimento contrário ao estruturalismo, quando na verdade há elementos em que eles dialogam, né? Eles não se refutam em sua totalidade. Existem elementos do movimento estrutural que o pós-estruturalismo vai colaborar, né? Vai dividir, enquanto outros não. Obviamente que é justamente nisso que eles se diferenciam, né? Que eles se afastam e eles ficam nesse movimento elástico de aproximação, né? E distanciamento enfim, tinha que haver algo que diferenciasse essas duas linhas de pensamento. E aí é interessante o que o William coloca, e aí Jéssica já tinha colocado isso em outros momentos, porque é difícil para quem inicia essa trajetória. E aí a gente tem uma base de formação marxista, eu digo porque passei pela mesma escola que Jéssica passou, né? A gente vem de formação, a formação na UFPB é uma base muito marxista, freiriana também, então as nossas leituras iniciais são essas. Então, quando a gente tem esse primeiro contato com esse pensamento, aí a gente se questiona e precisa desconstruir, mas no sentido de problematizar, né, esses essencialismos ou esses pensamentos que fomos construindo, né? Então, quando a gente começa a fazer uma pesquisa e escolhe como linha de pensamento, como filosofia, o pós-estruturalismo, o pós-fundacionismo, o pós-marxismo, misturar as duas ou fazer as duas dialogarem é muito mais problemático. Você precisa ter a clareza. Você tá trazendo aquele pensador, né, para esse processo de desconstrução, onde você vai refletir sobre as impossibilidades daquele pensamento, para colocar, como Laclau faz, né, as outras possibilidades, né, ou as outras impossibilidades, ou a forma como você vai dialogar para além daquilo que aquele autor coloca, ou você traz ele para reforçar as suas argumentações. Porque aí, se for para reforçar as suas argumentações, você pode cair na armadilha de tentar uma argumentação pós, mas incorrer, né, na verdade, no fortalecimento de algum essencialismo que esteja posto naquele pensamento. Que não é errado, eu acho que todos os pensamentos são possíveis, né? Agora, o que precisa é a que você está se propondo? Qual é o caminho que você escolhe para aquilo que você está fazendo? Né? Porque senão o texto ele vai virar uma salada
e que no final das contas você se diz e se contradiz dentro do mesmo local onde você está desenvolvendo uma linha de pensamento. Fica confuso. É, é interessante porque isso não é um movimento fácil, né? Eu já trouxe como exemplo, e eu não tenho problema de dizer isso, por exemplo, eu escrevi há pouco um projeto e aí eu resolvi pedir ao William Afonso um olhar, porque obviamente quando a gente escreve em algum momento, o olho fica viciado, a gente não enxerga mais as impossibilidades. Aí mandei para o William. E aí eu utilizava uma palavra que para a linha de pensamento que eu queria desenvolver, não fazia sentido eu utilizá-la, né? Porque ela entrava em determinado ponto em conflito com aquilo que eu propunha. Então veja como uma palavra ela pode ser complexa nessa vertente, porque você tem que lembrar que você vai fazer o leitor refletir sobre. E se fica confuso para o leitor, é, já não é uma linha de pensamento tão simples, né? Então a gente precisa se fazer entender, ser o mais claro possível, né, nesse desenvolvimento da escrita. E aí, William, eu anotei aqui, são dois problemas. E aí, não problemas numa questão negativa, mas numa questão positiva, porque eu acho que quando a gente vai avançando nessas leituras, a gente retoma algumas anteriores e lembra de algumas falas, por exemplo, em bancas, né? E aí, quando a gente vai falando de alguns autores que não gostam de serem classificados, né? E eu lembrei do Ball, né? Quando ele diz que não gosta. Só que ele faz isso a vida toda, né? Ele vem de 90 até aqui 2000 dizendo, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim. Eu sou isso, a análise é pós-estruturalista, não sei o que, não sei o que. Aí de repente ele diz que não quer mais, né? E aí deixa a gente nessa confusão. E aí tem alguns colegas, obviamente, que eu já tinha sacado o sentido do não ser classificado e não ter um centro fixo ou de não ter uma responsabilidade de sustentar um argumento que ia se constituindo sobre o que era pós-estruturalismo, sobre o que não era. Né? Mas há pessoas que entendem que não, que, por exemplo, ele nega essa possibilidade de classificação por uma discordância ou por estar muito mais atrelado a outras formas de pensar, enfim. Então eu acho que isso é importante, porque tem muitos, pelo menos do grupo daqui, que tentam essa articulação do BOL, né? E aí, quando vão pegar o BOL, sentem falta de alguns elementos. Por exemplo, o BOL ele não desenvolve uma teoria do discurso. Ele vai pensar muitas vezes o discurso a partir de Foucault, né? Ele, inclusive, muda no decorrer da história, né? Por exemplo, ele usava muito o próprio... Toda vez eu esqueço o nome desse autor que trabalhou com ele, estudava com ele, que tem vai falar da pedagogia, não sei o que, meu Deus, como era o nome dele? Enfim, É esqueci. o Bernstein. Isso mesmo, né? Então ele vinha com o Bernstein, troca do Bernstein para o Foucault em um determinado momento, né, histórico. E aí, e um outro né, que eu acho interessante para todos nós aqui, né? Como pensar como você começa a desenhar os processos de identificação no sentido de escapar, né, das essencialidades que a ideia de identidade ela possa trazer, por mais que os autores que escrevem sobre a identidade vão dizer que ela é fluida, que ela é cambiante, que ela é... Então, por que mesmo assim você resolve, né, pensar como processo a partir dessa perspectiva discursiva, né? Como é que esse pensamento ele te ajuda metodologicamente, né, a perceber coisas que aquele outro movimento ele não ajuda, né? Ou que ele não enxerga pela própria forma como ele concebe ou pensa a questão da identidade. Então, é isso. Tem. Muito bom. Olha, você, antes de chegar na pergunta, que acho que interessa a todo mundo aqui, porque o debate em torno de identidade, a gente não falou muito de cultura, eu queria trazer um pouquinho também. Desde quando eu estava ali no mestrado, já tem um tempinho,
são debates contemporâneos importantíssimos. A gente não pode cair também na armadilha de dizer assim, você falou muito bem, isso está errado, porque isso é trair um pouco a própria ideia que a gente está assumindo. A gente está trabalhando com uma perspectiva de uma episteme que vai se constituindo no entendimento que existem outras. Né? E aí não é dizer que também é tudo relativo, porque aí entra nas disputas, né, do que é negociado. O que acaba sendo injusto para a gente que trabalha com uma perspectiva X, Y, Z, é quando a gente cai numa análise de projeto, de edital, né? E que a pessoa tem uma base diferente da nossa, uma revista. Então, isso é um pouco, às vezes, é respeitoso, às vezes não. Né? Às vezes, minimamente, tenta-se fazer uma leitura mais de acordo com aquele pressuposto, às vezes não. E a gente tem essa questão, não quero generalizar, mas de lidar com o ego, né? De lidar com... Porque a gente está lidando com o ego. A gente optou por uma perspectiva X, a gente não está lidando com a Y. Aí aquela Y já vai, mas vem cá, mas por que não é a Y? Porque a minha é que eu acho que é a melhor. E acho que o Rafael tocou nos pontos importantíssimos para quem tem interesse no mestrado, para quem quer investir na pesquisa, né? É assim, e dialogando com o que eu falei também, né? Quais são as minhas questões? O que eu estou querendo trabalhar? Né? O que está fazendo sentido? Vai estudando o que vai fazendo sentido, vai organizando um pouco isso. Muito em função do que eu estou buscando atender, né, com esse trabalho. O que eu estou buscando trabalhar? Porque, assim, a gente precisa aceitar a ideia que já faz um bom tempo que essa STEM é plural. Né? Então, quando eu vou para uma banca, por exemplo, eu não vou armado com os meus pressupostos. Se eu vou participar de uma banca que eu vejo que o pressuposto é o mesmo que o meu, está assumindo, aí eu vou, né, dentro daquele olhar, contribuir. Né? Eu vou procurar contribuir. Agora, eu já participei de inúmeras bancas, né, com pressupostos muito diferentes, orientando-os, inclusive. Né? E aí a gente faz um esforço de tentar trazer alguma problematização, mas tentar minimamente ser coerente e contribuir com aquele trabalho. Porque senão fica um dogmatismo também, né? A gente fica rejeitando a ideia, a gente fica trabalhando com a ideia da diferença e, ao mesmo tempo, querendo impor também para o outro o olhar que você construiu e que deu trabalho, porque dá trabalho, né? Até a gente chegar... Eu também sou herdeiro eu posso dizer que eu sou herdeiro do marxismo, acho que dificilmente alguém aqui não é. Né? O próprio Derrida, nos anos 60, foi atacado, né? Porque, não, mas no momento que estava se falando que o humanismo já era, lá na Europa, né? O humanismo já era, e que o marxismo já era, não sei o quê. Ele falou assim, não já era não, todos nós somos herdeiros de Marx, no sentido de que a gente está aqui pensando algo em torno dessa questão de justiça. Nós somos herdeiros dessa questão de justiça. Agora, como que a gente vai pensar essa questão é que são elas, né, que a gente pode construir a partir de outras bases, que foi o que ele procurou fazer, né. Então, deixa eu ver outras coisas que você colocou. Alguns autores, autoras, inclusive, eu tenho me incomodado com essa questão, pela invisibilidade mesmo. A Leda Maria Martins, que eu tenho estudado de um tempo para cá, livros que eu recomendo, tá? A Cena em Sombras, nossa, que livro, assim. Ela estava nos anos 90, falando de entrelugar, falando que a cultura negra se constitui na encruzilhada, que Exu é um dispositivo constitutivo da cultura negra. Ela estava nos anos 90, coisa que os Rufino, o pessoal, Simas, está falando agora, né? O pessoal está falando agora,
também para não ser desrespeitoso, já estava falando já tem um tempo, mas ela já estava falando lá nos anos 90, ela foi precursora. Entre o lugar, eu fui estudar entre o lugar, esse entendimento de entre o lugar, com Baba, né, com Homi Baba, que não é fácil de ler também, né, não é um autor muito fácil de ler, mas a Leda eu estou lendo agora, eu falei assim, gente, o que ela está dizendo é o que o Baba estava falando, né, lá nos anos 90, de que a cultura ela se dá na ambivalência, ela se dá na relação, na relação de confronto, até para poder sobreviver. Ela estava falando da cultura negra lá nos anos 90, falando, constituindo conceitualmente, mas foi invisibilizada, né? Tem sido ainda, eu acho, né? Mas por quê? É uma mulher preta falando isso lá nos anos 90. Nos anos 90, a gente sabe que a corrente acadêmica ali, hegemônica, era o marxismo mesmo. Então, ela estava falando isso e não foi lida naquele momento. Até hoje, eu acho que injustamente não tem tido tanta importância quanto ela tem. Não, é só um exemplo, né, Rafa, quanto que a gente precisa estar atento a isso, né? A gente precisa estar atento a esse olhar. A Spivak também, naquele livro, que é um livro pequeno, mas denso pra caramba e extremamente importante, que é Pode o Subalterno Falar, ela traz uma questão ali, a Spivak, muito importante também, mas que abre o nosso pensamento para a crítica, para que a gente observe também a divisão internacional do trabalho. Ela vai dizer assim, olha, tudo bem, Deleuze, Foucault contribui, não sei quem já viu esse livro, inclusive não é fácil, né? Ela trabalha assim, ó, tudo bem, a gente está trabalhando aqui com Deleuze, com Foucault, traz a questão do sujeito, tenta trabalhar a questão da diferença, mas eles são europeus, eles estão pensando a partir de instituições renomadas na Europa, né, de instituições de poder, estão falando a partir do centro de poder. Então, aí isso leva também a um olhar a diferentes caminhos. A pessoa pode falar assim, então ela está falando o que faz, então joga tudo fora. Não é jogar fora, é manter aberto a crítica, né, a aporia, manter aberto de que tem questões que são difíceis mesmo para a gente resolver academicamente. Então, eu estou falando disso tudo porque, assim, os caminhos eles vão sendo construídos, espaços como esse são importantíssimos para a gente trocar, né, para a gente buscar entender o que a gente vai assumindo. Aqui tem gente que trabalha mais no campo educacional, tem gente que trabalha mais no campo da cultura. Como eu falei, para mim, educação e cultura são instâncias imbricadas desde o começo, porque eu entendo, por exemplo, o currículo como cultura, né? Eu não entendo o currículo como um adendo que a cultura XYZ vai ali ser acoplada a um conhecimento dito universal. Não, esse conhecimento dito universal, para mim, é cultura. Ele é feito também de processos que tornaram aqueles conhecimentos ali válidos a serem ensinados. Então, isso também é uma política cultural. A gente pode discutir a política cultural em vários âmbitos, tem gente que trabalha, inclusive, com isso aqui, que trabalha no grupo com isso, pode discutir em vários âmbitos, inclusive entendendo que a escola também é uma política cultural, ela se constitui a partir de uma política cultural, porque ela se constitui a partir de intervenções no âmbito da cultura, né? E o que é a cultura também é feito de poder, aquilo que a gente enuncia como cultura, que a gente diz, isso é cultura, isso não é cultura, isso também é feito de uma prática discursiva, de relação de poder, onde uns podem dizer o que é cultura e o que não é, e outros não. Uns podem dizer o que é cultura válida, ou uma cultura de mais valor, e outros não. Então, a própria cultura também, até onde vai uma cultura e vai outra, essas culturas são híbridas, também isso é feito de práticas discursivas, né? Então, são alguns desses elementos, não sei se eu comentei o que você falou, Rafa. Você falou da identidade e identificação, né? Então, desculpa, eu vou finalizar com isso, então. Para mim, não é apenas um jogo de palavras, né? Eu acho que entender... O processo de identificação acaba sendo até redundante, né? Porque identificação já carrega a ideia de processo. Identificação, entender as questões que envolvem a identidade como identificação, para mim, me ajuda a uma série de questões metodológicas mesmo. Primeiro, não dar a palavra final,
né? Eu estou trabalhando com uma identidade que eu me apropriei, que se tornou posse, né? Seja qual identidade que for, né? Mesmo as que estão diretamente envolvidas, por exemplo, sujeito docente, né? Identidade docente. Para mim, a identidade docente ele é um processo complexo, relacional, né? A gente vai se constituindo como docente de muitos modos. Então, quem sou eu para dizer que eu sei o que é a identidade docente? Eu vou trabalhar e vou argumentar alguns entendimentos sobre identificação docente a partir de um determinado contexto. Então, acho que a ideia de identificação, ela já me ajuda e me monitora a mim mesmo, né, na construção do meu pensamento, a me deslocar do essencialismo, né, me deslocar da ideia de que eu estou falando, até para também é, guiar uma certa leitura que todo texto faz. Tá? Todo texto tem algo de retoricidade. A gente tem algo ali que quando a gente fala, tem desejo, né? Quando a gente escreve, é corpo também, é desejo, e a gente está tentando convencer o outro de que aquilo faz sentido. Então, quando a gente escreve, quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente fala, tem algo de retoricidade. Isso também faz parte do pós-estruturalismo, né? De assumir, e aí para finalizar minha resposta aqui, que não é bem uma resposta, é uma conversa aqui com vocês, isso tem a ver com a relação entre linguagem e realidade. Né? O que é complexo é porque a gente é constituído numa herança epistêmica de que a linguagem ela é transparente, supostamente transparente, ela representa uma realidade dada. Então, quando isso se traduz o quê? Numa pesquisa, parece que o que a gente está escrevendo ali, a gente está falando de uma realidade que está ali diante da gente. Quando não, aquele próprio processo de escrever aquele texto, em diálogo com tantos pensamentos, com tantos autores, e com uma realidade que está sendo ali interpretada, digamos assim, no meio disso tudo, ela institui, ela cria uma realidade. Isso é a virada linguística, né? Que chama a virada linguística. Quer dizer, a linguagem passa a ser algo que institui, que constrói, que constitui uma realidade, e não algo que é usado para representar uma realidade supostamente dada. Isso muda tudo e é complexo mesmo. Assim, para quem está iniciando, precisa ter cuidado, não vai ser aqui numa fala, de uma hora para outra, tem que ter investimento. Né? Se faz sentido para vocês, começa a ter uma atenção nessa relação entre a linguagem e realidade. Né? E aí vai estudar os estudos culturais, né? Vai estudar os pós-colonialistas, vai lendo alguns desses pensadores que a gente falou aqui, e vai procurando perceber essa relação entre linguagem e realidade. Porque aí, no sentido que eu e o Rafael estamos assumindo, e muitos aqui, e alguns aqui, a minha própria pesquisa, ela não é transparente. O que eu escrevo, ele é também uma interpretação possível, né, assumindo que podiam ser outras. E vamos às discussões, né, vamos entender isso como um processo sem fim. Né? Nessa perspectiva também, política não tem fim nunca. A gente é necessário tomar decisão, escolher caminhos, né? Mas sempre nesse terreno que alguns vão chamar de indecidível, né? Sempre nesse terreno de que, imaginando que o caminho podia ser outro. É necessário a gente tomar, mas podia ser outro. Eita, William, eu acho que a gente tinha material aqui para fazer um semestre. Acho que tem que ser uma disciplina, vai ser uma disciplina aí para a gente discutir cada uma dessas questões, né? Que são extremamente importantes. Porque, por exemplo, quando você fala da linguagem, né, na nossa perspectiva, a própria linguagem é disputada, né? E aí, Sim. ou seja, né, o que a gente vai chamar de real ou de realidade, né, que vai nesse movimento discursivo de construção e que gera, né, processo de significação, de signo e significado de linguagem, né, é, é de uma complexidade que a gente tem que entender que quando a gente vai para o movimento da pesquisa, a gente não está querendo resolver a complexidade ou organizar essa complexidade, né? Que talvez seja o grande sofrimento, né, dos pesquisadores mais novos, é chegar a lidar, né, entender que não, existe um movimento complexo, mas para eu entender esse movimento complexo, eu tenho que dar ele, eu tenho que
descaracterizar, ou seja, dar uma organização a ele, ou seja, da forma que eu posso ou quero entender. E aí eu acho que vai nesse sentido das interpretações possíveis, né? Lendo Derrida, e aí a Érica, não sei se ela está por aqui, defendeu o TCC dela esses dias, e foi muito elogiado, né? A gente trabalhou com a ideia de rastros discursivos, rastros justamente para dar essa ideia de, né, a gente não está dizendo que as coisas não são assim porque são de outro jeito. Na verdade, quer entender porque elas são assim como foi se constituindo nas relações de poder, mas mesmo assim são rastros. Não quer dizer que a gente está interpretando da forma correta e que não pode ser contestado, né? Porque rastro Uhum. ou vestígios são apenas isso, né? Você assume que não está vendo as coisas na sua totalidade. Aí eu dizia a Érica, é como se a gente tirasse uma foto e a coisa tivesse em movimento, então essa foto sai embaçada. Então a gente vai lidando com um pouco de informação que a gente consegue enxergar naquela foto. E ao a gente pegar aquela foto e apresentar a outra pessoa, a pessoa pode ver coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque você vai ver a foto sem ser pela foto. E a pessoa a quem você vai apresentar aquela imagem, não. Vai ter uma experiência com aquilo diferente de você. Ela vai ter apenas a foto para enxergar. E você não, você estava lá, né? Você foi o sujeito que constituiu o discurso só por estar nele. Naquele momento em que você vai tentar analisar, e aí, entre aspas, esse analisar, né? É, então, eu acho que a primeira questão é não tentarmos, né? Tirar as coisas da complexidade em que elas se constituem, né? Mas tentar lidar com essa complexidade. Eu acho que quando você enxerga e entende que as coisas elas se dão no caos e não na ordem, né? É um primeiro movimento para não haver um adoecimento de dizer assim, terminei a pesquisa e não cheguei em canto nenhum. Ou de entender quando você é cobrado e saber argumentar, né? Por exemplo, na minha banca da tese, tinha um professor que era do campo da metodologia da pesquisa. E aí, no nosso programa, na época, eu não sei se hoje ainda é assim, a gente, para qualificar, tinha que ter a introdução, o capítulo metodológico e o capítulo teórico, porque eles ainda entendem essas duas coisas como coisas separadas, né? E aí eu fiz. Como o programa tem uma resolução que diz assim, mas obviamente eu já entendia que aquilo não eram coisas separadas. Que o que eu escrevi botando lá como capítulo teórico era meu teórico metodológico, era como eu entendia as coisas e eu iria organizar essas coisas no meu pensamento. Enfim, aí os membros da banca que trabalhavam, né, com essa perspectiva disseram assim, Rafael, eu não entendo esse seu capítulo, né? Ou eu entendo que sejam diferentes Rafaéis escrevendo. Aqui é um Rafael ligado numa outra perspectiva. E aqui é o Rafael que tem uma coerência com a introdução. Aí eu fui e disse, não, eu escrevi porque existe essa determinação. E aí o professor ele ia no meu capítulo teórico, né, e pedindo que eu explicasse de forma minuciosa como aquela coisa ia se dar, mas eu não tinha mais como fazer no sentido assim, como é que eu garantia a integridade dos dados, a não contaminação pela minha participação, porque eu era coordenador da escola em que eu estava trabalhando? Bom, mas aí eu não tenho essa pretensão. A perspectiva teórica que eu trabalho entende que eu sou sujeito que também sou constituído pelo discurso ao mesmo tempo que constituo ele, então eu não estou separado, é o que você falar da ideia de objetividade. Então vejam como é complicado esse entendimento. Eu ainda, a meu ver, o local que eu estou, né, eu ainda acho que muito inicial, por mais que já tenha uma carga de leitura, mas é um exercício que toda vez que você relê aquilo mesmo que você escreveu, você queria escrever de forma diferente para tentar não fechar os processos de significação, não dá a ideia que é possível, né, você finalizar esses processos. E aí eu fiz a pergunta sobre identidade, justamente porque achei interessante você usar processos e identificação juntos, né? Reforçando a ideia, né? É uma construção, isso não para. Só seria possível a gente falar de uma identidade se em algum momento o processo ele cessasse.
Então, aí, se o processo cessa, de fato, eu consigo perceber a identidade, porque aí eu teria, né, como observá-la. Mas se isso está sempre, pisquei o olho, já não é mais a mesma coisa que eu tinha visto agora mesmo, né? Ou essas relações, elas são tão complexas e tecidas em redes que eu não sou capaz de mapear essa rede, né, que institui esses processos. E eu acho que a gente, no campo da educação, né, com essa perspectiva, a gente está tendo que lidar com muitos discursos e muitas ânsias, né, que é a história da qualidade, pronto, a educação integral como um movimento salvacionista dessa qualidade, ou seja, não tem qualidade porque passa pouco tempo na escola, né? Ou então salvacionista da própria questão da juventude. Né? Por exemplo, no estado da Paraíba, a educação integral foi implantada com um discurso que ia diminuir o índice de mortalidade da juventude. Ia diminuir o envolvimento dos jovens com a criminalidade. Olha que coisa. Uhum. E aí se criou-se inúmeros dados, né, sobre a redução nas áreas que essas escolas elas foram implantadas e etc. Obviamente eu não pesquisei sobre isso, mas sempre tive essa curiosidade dos meus estudos. Como trabalhei com educação integral, fui apontando, né, esse fio do discurso que estava solto para quem se interessasse em trabalhar estudando essa relação, né? Da educação integral com a questão da violência. Enfim, e aí a gente vai vendo nesse movimento de problematizar a educação integral, eh, o quanto o discurso sobre a educação integral ele é fluido, né? Os sujeitos, o governo entende de uma forma, as escolas entendem de uma forma, os próprios sujeitos dentro dessas escolas já entendem de outra, e talvez esse seja o grande mote, né? E alguém diria, nós precisamos chegar então em um único entendimento. Né? Eu acho que o movimento é contrário. A gente precisa aceitar que esses movimentos de significação eles são diferentes e permitir que os sujeitos eles tenham maior liberdade de produzirem o que eles querem enquanto a educação integral, né? Porque talvez esses projetos que se aproximem mais das realidades tenham aí uma potencialidade maior para aqueles sujeitos. Por exemplo, eu ouvia numa aula que eu dei, o menino dizendo, professor, lá na falando de educação integral, na minha cidade só tem uma escola estadual, né? Aí o primeiro problema da gente foi que nem todo mundo poderia estudar em tempo integral. Então, a gente precisou buscar escolas estaduais em outros municípios vizinhos que não fossem integral. Então, a gente durava mais ou menos, às vezes, 2 horas, 1 hora e meia para chegar na escola. Né? Uma outra questão, a escola integral que oferecia, o curso que oferecia era um curso ligado à questão econômica local. Então, qual era a questão econômica? A criação de ovinos e caprinos. Eu não tinha o desejo de trabalhar nessa área, né? Eu já vinha dessa questão, minha família sempre trabalhou cuidando dessa. Essa sempre movimentou a economia. O que movimentou a economia da minha família foi a criação de ovinos e caprinos, e não era o meu desejo. Então eu também tive que procurar uma escola perto. E teve um caso ainda que disse assim: na minha escola era integral. Mas era assim, quando dava meio-dia, eles tinham que liberar a gente para ir para casa, porque a escola não tinha estrutura física nem alimentação para os alunos. Aí a gente tinha que voltar à tarde. Como o ônibus à tarde não passava, a gente não voltava. Mas concluímos o ano como escola em tempo integral. Então veja como a educação integral ela vai tendo suas múltiplas facetas, né? E como o desejo dos diferentes sujeitos, alguns por não educação integral, alguns por educação integral profissionalizante que oferecessem cursos diferentes, há alguns que vão dizer que ou a ideia do integral como só participar manhã e tarde, ou seja, mesmo não ficando em suas todas impossibilidades. E aí a gente não vai pesquisar dizendo que a educação integral deveria ser isso ou que deveria ser aquilo, mas percebendo o que os discursos vão deixando de fora, como você disse, né? O que é que vai faltando aí nessa construção que vai sendo apontado como outras possibilidades.
ou as impossibilidades desse próprio projeto curricular que vai disputando com esses currículos que são criados nos contextos, né? Aí tem uns que vão dizer assim, não, minha escola era ótima antes da educação integral, chegou a educação integral e estragou tudo, né? E isso não vai sendo refletido, né? Não vai sendo pensado pelas instâncias. Enfim, mas William, fique à vontade. Eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. A gente tem aí 20 minutinhos para encerrar. Se ninguém tiver mais nada para falar, fique à vontade para fazer aí suas considerações finais, né? E aí a gente vai encerrando. Quem quer, gente, falar alguma coisa? Rafael, você gravou? Tá gravando. Ainda tá Ah, tá. gravando. Tá. Não, porque quando olhando aqui não aparece. Eu É, tô gravando pelo um sistema fora, que o Meet da ah, UEPB também não permite gravar. Mas a UEPB aham. nos forneceu um programazinho, um aplicativo que grava. Aí tá gravando. Não, bacana. Acho que a gente podia fazer uma foto, né? Também registrar esse momento. Podemos. Acho que é legal. Até para postar, né? É, eu vou só agradecer, tá, gente? Assim, agradecer a participação de vocês, né? A paciência aí de dedicar e ficar, né, esse momento aqui com a gente acompanhando. Em função desse debate, dessa construção teórica, tem me ajudado a pensar algo tão caro, né? Que é a questão do currículo, pensar as questões curriculares, né? Inclusive entendendo que esse currículo, pensado dessa maneira, ele incorpora o imponderável e o imprevisível, né? Isso quer dizer que o currículo ele se constrói na escola, né, ou na universidade, nos processos educacionais. É claro que ele é produzido subjetivamente, a gente é produzido subjetivamente pelas políticas, mas o currículo ele se constrói, é uma defesa de que o currículo se constrói na escola, né, e se constrói na universidade. Então, entendendo que as coisas acontecem e a gente começa a falar sobre as coisas. Isso não é negar os fatos, né? 11 de setembro, por exemplo, um texto que eu estava lendo recentemente, enquanto o pessoal está abrindo a câmera aí, só para finalizar, né? O 11 de setembro aconteceu, é um fato, né? Não tem como negar que o 11 de setembro aconteceu, é um fato. Mas a partir do momento que o 11 de setembro aconteceu, né, as torres lá, várias narrativas foram começando a ser construídas em disputas para dizer o que foi, para explicar o que foi aquele acontecimento, né? Algumas convergentes, outras muito divergentes. Então é mais ou menos isso que a gente está falando, os fatos, os acontecimentos, cotidiano escolar, né? As coisas estão acontecendo, mas outra coisa é a gente falar sobre o que aconteceu, né? Em que discurso, em que sentido, né? Muito obrigado, gente. Então, vamos aí a foto. Até a próxima. Obrigado, Rafael. Obrigado ao grupo de pesquisa. Nada, querido. Vamos fazer a foto. Eu vou parar de gravar para a gente fazer a foto, porque a minha tela fica lenta com a gravação. Só um minuto.